passar, Raquel. O volume 2, aí olha lá. Esse primeiro seria o segundo plano de ação que a gente desenvolveu, que foi o poético, baseado no texto Você Troca. Então, como que se deu? Pode passar, Raquel. Oh, não, pode passar. Isso. Pode passar mais uma. Às vezes vai acontecer isso, viu, gente? Porque o pensamento da gente é assim, né? Porque como eu falei de como se deu, aí depois eu volto lá naquela questão da linguagem. Tudo começava com o baú do tesouro. Então eu levava o baú do tesouro, que eu fiz questão de trazer para vocês verem, que é um baú que eu construí, né? Simbolicamente, para poder apresentar o texto para a criança. Então, a partir de um texto desencadeador, a criança iria chegar ao gênero. Mas, para chegar ao gênero, a gente sempre tinha um texto daquele gênero que era selecionado e que era apresentado para elas através do baú do tesouro. Então, por meio desse baú, fazia-se o levantamento de hipóteses do que teria dentro desse baú, falava-se características do que estava lá dentro, até que as crianças conseguissem saber o que realmente estava dentro do baú, que era um texto. Aí eu achei interessante também colocar essa citação da Irandeia Antunes. O texto não é a forma prioritária de se usar a língua. É a única forma, a forma necessária. Não tem outra. A gramática é constitutiva do texto e o texto é constitutivo da atividade da linguagem. Sua exploração em sala de aula tem outras razões que deixaram as aulas menos monótonas e mais motivadoras. Tudo que nos deve interessar no estudo da língua culmina com a exploração das atividades textuais e discursivas. Então, ela faz essa defesa do trabalho com o texto e o meu trabalho, ele se desenvolveu todo em cima do texto. Pode passar, Raquel. Não, agora volta lá na linguagem. Então, as bases teóricas do meu trabalho tem a utilização dos pensadores da linguagem Bakhtin e Voloshinov e vários autores da teoria histórico-cultural, especialmente o Vygotsky, por trabalhar com essa questão da relação do pensamento e da linguagem. Então, os três foram, assim, os pilares da minha tese. Pode passar aqui agora duas. Isso. Eu achei interessante pôr isso aí também, um conceito-chave que, assim, permeia todo o meu trabalho, que a forma é orientada pelo contexto, do Voloshinov. É uma frase muito pequenininha, mas ela é muito significativa para mim, porque nós, da alfabetização, nós trabalhamos com formas gráficas, com letras, com palavras, né, com números. Mas o que acontece? Existe um contexto que está dentro daquilo ali. Então, a minha defesa é por uma alfabetização que tem um contexto e não uma alfabetização que se usa sons ou letras isoladas, mas que buscam sentido, buscam significado a partir de um contexto. Aí, antes de iniciar o trabalho propriamente com texto, lá na tese eu faço esse ponderamento que muitos alfabetizadores às vezes ficam receosos de trabalhar com texto, porque pensa assim, gente, mas a criança não está lendo, ela não sabe direito nem a letra, aí você já vai de cara daquele texto, com aquele tanto de coisa, e vai confundir a cabeça e tal. Então, existe um certo preconceito. Então, eu senti necessidade, né, junto com a minha orientadora, de fazer um trabalho e elucidar, esclarecer que um trabalho com texto, ele não exclui as letras, porque as letras, elas fazem parte do alfabeto. Agora, a questão que a gente coloca em xeque é, às vezes, a forma que é trabalhada na sala, sem, às vezes, sentido, né, desprovido de significado. Então, inicialmente, a gente fez um trabalho com a questão do alfabeto. E aí, nessa mesma linha da discursividade, da contextualidade, né, trazendo o contexto da escrita, mostrando para a criança que a escrita, ela não chegou aqui pronto, ela nasceu e a escrita estava. Que existe uma história, né? A escrita vem, né, no decorrer da história, e ela vai, e ela continua.
né? Às vezes a gente vê as crianças hoje manuseando os smartphones, né? Os tablets, e a própria criança às vezes acha assim, sempre foi assim, né? Sempre existiu. Mas na verdade existe uma história por trás disso. E aí foi essa história que a gente tentou contextualizar. Então eu trouxe algumas das ações que eu desenvolvi com as crianças tentando mostrar essa história. Por isso que eu intitulei de A História da Escrita. Então ali tem uma foto de um momento de uma dramatização que a gente elaborou, onde a gente fazia os homens das cavernas e a gente desenhava no papel para deixar a mensagem pro outro homem da caverna que ia chegar, só através de desenho. Só que aí o outro chegava, entendia totalmente diferente, porque não era letra, era desenho. Então, né, não dava para ele saber exatamente o que a gente queria falar das maçãs, alguma coisa assim. A imagem do vídeo História da Escrita foi um vídeo que eu selecionei na internet. Aí lá no meu material tem todos os links utilizados, tudo que foi passado para as crianças. Vou passar aqui. Aí é uma outra atividade que a gente desenvolveu, onde eu apresentei uma escrita pictórica e toda a interpretação do lado lá da figura do que a pessoa que escreveu queria dizer. Então tá lá assim, ó: um índio e sua mulher tiveram uma discussão, ele queria ir caçar e ela não, ele pegou o seu arco e flechas e caminhou-se para a floresta. Então vai toda a historinha contextualizando. E aí, a partir dessa exploração dessa imagem, eu fiz a atividade com eles de dar a tirinha de papel. Eles teriam que desenhar, tentando passar uma mensagem para o colega através do desenho. E aí depois eles trocavam. Aí lá, a mensagem original que a criança construiu e a interpretação dela. As duas mulheres viram uma cobra, ficaram com medo e subiram nas escadas. Depois elas correram para se esconder no banheiro. Aí quando esse papel foi para outra criança, que foi perguntado o que ela achava que era a mensagem, a criança falou: as duas amigas brincaram no parque e depois foram lavar as mãos para irem tomar sorvete. Então, assim, foi uma atividade muito interessante, porque mostrou para as crianças a limitação do desenho, assim como na história do Homem das Cavernas, né, que só o desenho não era suficiente. Então, teve um porquê de surgirem esses sinais gráficos na nossa sociedade. Vou passar. Aí aqui é um slide que eu montei também, um PowerPoint que eu passei para eles, de curiosidades sobre a escrita, e onde eu fui apresentando também a questão da ordem alfabética, quais são as letras do alfabeto, que existe uma ordem, as diferentes formas que essa ordem é utilizada na sociedade, né, para organizar agendas, diários, classificar em jornais, em, né, diversas formas. E aí eu trago uma comparação também, pode passar aqui, ó, as iluminuras. Eu trago uma comparação da ordem alfabética com a ordem apresentada no teclado, porque eu li vários autores que faziam essa defesa do uso do computador, e assim, eu fui super adepta, porque eu vi realmente o quanto é importante, e ainda mais hoje, né? Então, assim, a questão da ordem do teclado do computador não segue a mesma ordem que a gente segue, né? E, no entanto, são as mesmas letras. E disponibiliza para a criança outros tipos de gráficos que a gente considera também importante, como o acento, os acentos, as vírgulas, né, os sinais de pontuação. Pode passar. Aí foi outra atividade que a gente desenvolveu com o livro da Tatiana Belink, que é o ABC. Pode passar. Eu coloquei mais a título de ilustração mesmo, viu, gente? E eu vou falar para vocês, eu não pus tudo que eu queria pôr. Mas às vezes foi até providencial, né, Adriana? Eu falei isso pra Shirley, que eu queria ter posto mais, que tinha coisas que eu queria pôr, que eu não pus. Mas de repente, se eu pusesse, não ia dar tempo, eu ia ficar frustrada. Então, eu acredito que de repente foi providencial. Bom, outra questão, além da história da escrita, que eu chamei de princípios fundantes da alfabetização discursiva, da criança saber, antes de iniciar esse processo com os textos, é a questão da diferente forma de linguagem pela oralidade e pela escrita, da criança entender que ela fala, isso é uma forma dela se comunicar, e ela pode também escrever, que é uma outra forma dela se comunicar. Aí eu trouxe um livro que inclusive não é meu,
é da minha orientadora. Aí eu aproveito para devolver. Esse aqui, ó, da fala para a escrita. Ele é do Marcucci. Nossa, mas não precisa de microfone. Não precisa sim. Não, precisa sim, porque fica mais fácil. Tá gravando, senão a gente não... Ah, entendi. Então, esse livro do Marcucci, ele apresenta algumas atividades de retextualização que ele desenvolve com crianças maiores, crianças de 4º ano, 5º ano, onde ele faz algumas atividades da criança falar e depois eles transporem aquela fala para a escrita. Então eu fiz uma adaptação e elaborei uma atividade para as crianças da faixa etária que eu trabalho, retextualizando também, uma atividade de retextualização, mas adaptada a eles. Então nós fizemos o seguinte, eu selecionei algumas falas deles, alguma coisa que falou na roda, no horário da roda lá na sala de aula, e aí um recado que eles receberam na sala, coisas do dia a dia mesmo. E a gente filmou, né? Eu filmei eles falando, e depois eu peguei essas falas e digitei, assim como, tal qual eles falavam. E aí eu dividi depois essas falas digitadas nos grupos. E aí eu procurei colocar em cada grupo crianças em momentos diferentes do processo de alfabetização. Então a gente tinha crianças que ainda estavam começando a aprender a ler, outras que ainda, né? E em cada grupo, crianças que já estavam mais desenvoltas. E aí, eles foram tentar ler, fizeram um trabalho em grupo de tentar ler e tentar entender o que aquela pessoa estava falando com aquela mensagem. E aí depois eu selecionei uma das que foi a que está colocada ali, que é aquela ali, ó. Eu brinquei na bicicleta. No caso, eu brinquei na bicicleta. Eu treinei. Eu brinquei na bicicleta o dia inteirinho. E eu empinei na bicicleta, fazendo algumas manobras. E eu também fui lá no Parque do Sabiá fazer algumas manobras. E aí eu acho muito interessante porque o Marcucci, ele fala isso, né? Que não tem como você querer associar totalmente a fala com a escrita. Por quê? Vocês viram que eu li ali. E eu empinei tanto a bicicleta. Fui lá no... Mas quando você vai ler, esse espichamento, que a pessoa está pensando, igualzinho ele falou, ali eu pus a reticências para poder mostrar esse espichamento. Depois eu expliquei para eles o significado dessas reticências. Mas não está lá. Então ele é muito engraçado, porque ele fala assim, não tem como eu falar em negrito, não tem como eu falar colorido. Como da mesma forma, não tem como eu escrever... Como é que ele fala? Escrever... tipo assim, escrever alto, assim, tem algum... Isso. Então tem coisas do elemento gráfico que não estão presentes na sonoridade. Tem coisas da sonoridade que não está presente na escrita. E ele faz a defesa de uma não sobrepor a outra. Tanto que, às vezes, ele coloca assim, para a gente fazer exercício. Pensa da hora que você acorda até a hora que você dorme. Você fala muito mais do que você escreve, mas muitas vezes, então, nós somos seres mais falantes do que escreventes. E muitas vezes a gente valoriza mais a questão da escrita. Então, ele faz uma defesa muito forte, né, Adriana? Da questão da oralidade, trazer essa oralidade para dentro da sala, valorizar as diferentes formas de se comunicar pela oralidade. E aí, pegando esse trecho lá que eu selecionei, lá tem direitinho explicando a interpretação do grupo, né? Que pegou essa fichinha. Então eles falaram, olha, a gente só sabe que alguém que gostava muito de bicicleta. E aí chamou muita atenção, porque como falou bicicleta ficou repetindo, aí eles, né, tem a ver com bicicleta. Alguém que gosta de bicicleta estava treinando. Pode passar. E aí depois, por final, eu projetei... Ah, não, volta, Raquel. Aquela lá, ó, a amostra da filmagem, sua respectiva transcrição, aí eu projetei. Gente, lembra? Era o A lá da nossa turma, lembra que ele falou na rodinha, que ele tinha andado na bicicleta? Então aí eu projetei a filmagem, aí eles, nossa, é mesmo, ele contou da bicicleta. E aí nós fomos reescrever de uma forma que ficasse legal na escrita. Então foi esse trabalho de retextualização. Pode passar.
E aí lá tem a penúltima versão, ó, no dia 3 de março de 2016, porque quem andou de bicicleta, quando, como, da onde. Aí a gente foi questionando até chegar, né? O aluno A contou para os coleguinhas na roda de conversa sobre o seu final de semana. Ele contou que brincou o dia inteirinho com a sua bicicleta e treinou. E fez muitas manobras com ela. Ele também contou que foi no Parque do Sabiá. E a última versão, no dia 3 de março de 2016, o aluno A da Escola de Educação Básica da UFO falou na roda de conversa para os coleguinhas do primeiro ano C sobre o seu final de semana. Ele contou que brincou, treinou e fez muitas manobras com a sua bicicleta. E também que foi no Parque do Sabiá nesse dia. Então, para mostrar para eles que eu não posso escrever da mesma forma que eu falo, né? São linguagens diferentes. E que eu tenho que trazer, porque quando eu falo, eu estou presente, né? Então, agora, quando eu escrevo, eu tenho que trazer esse contexto junto com a escrita. Pode passar. Então, gente, o trabalho ele está estruturado por meio de 4 eixos norteadores. Eu me inspirei a elaboração da proposta. Eu tive inspiração no Schneuli, no Dows, né, com as sequências didáticas. E aí, as minhas leituras, especialmente do Bakhtin, do Voloshinov, me levaram a estruturar esses 4 eixos norteadores. Então, os planos de ações, eles foram desenvolvidos por gêneros textuais, com as sequências didáticas e norteados por esses 4 eixos, que é o contexto extratextual, o texto gráfico, a palavra e a leitura. Então, o contexto extratextual, a minha inspiração... Pode passar, Raquel. A minha inspiração foi no Bakhtin, quando ele fala da questão da moldura, né, que quando você emite uma mensagem, essa mensagem ela é um fragmento de um grande emaranhado de ideias. Então, agora eu estou aqui falando para vocês, cada um está aí com o seu contexto extratextual. Às vezes, uns estão concentrados, pensando que isso que eu estou falando tem alguma coisa a ver, outros estão pensando o que vai fazer na janta. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto extratextual. Então, o contexto extratextual, ele é inerente a nós. Então, as crianças chegaram para mim já com o contexto extratextual delas, e, à medida que a gente foi desenvolvendo o trabalho, a gente foi ampliando esse contexto extratextual delas. E aí elas saíram do primeiro ano e foram para o segundo ano com o contexto extratextual delas, que provavelmente vai continuar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu abri o baú para tirar o jornal, porque o jornal foi um dos gêneros que a gente trabalhou, a turma do ano da pesquisa, primeiro teve um preconceito muito grande em relação ao gênero. Porque eu falava assim, no levantamento de hipótese, é algo que mostra coisa que acontece lá longe e pode acontecer aqui perto também. Coisas que estão no mundo. E aí eles começaram, espelho mágico, a bola de cristal, foi viajando, né? Aí a hora que eu abri, teve criança que ficou tão ansiosa que chegava a tremer. A hora que eu abri, que eles ficaram jornal, então eles apresentaram, mas por que essa exclamação, né, que a gente já estava trabalhando os pontos, essa exclamação no final da frase é alegria ou tristeza? Tristeza, isso é coisa de velho, isso é coisa de idoso, sabe? Então eles tinham esse preconceito. E ninguém aí falou essas questões, né? Bola de cristal, espelho mágico, teve um que falou máquina do tempo não, foi mais ou menos isso. Aí a desse ano agora, porque eu reapliquei essa proposta metodológica com os alunos do segundo ano. E aí foi muito interessante, porque quando eu abri o jornal, estava no auge daquele filme Ultimato lá dos Vingadores. E eu tinha ido assistir com meu esposo. E aí, eu sabia do filme. A hora que eu falei, gente, é algo que mostra coisas que estão longe, que assim, que podem acontecer em outro lugar, em outro lugar, distante de nós, ou perto.
todo mundo, é um portal redondo que leva para o passado, e aí você pode ter acesso a tudo que está acontecendo lá atrás no passado. E todo mundo falava o contexto textual deles estavam impregnados com o filme. E como eu tinha assistido o filme, então meu contexto textual também estava alinhado com o deles. Então eu tive claramente essa visão de que eles estavam relacionando com o filme. Eu falava, é redondo assim, ó, abre assim, aí vai chegando, vai nas pessoas, igualzinho aconteceu no filme. Então, assim, se eu não tivesse visto o filme, de repente eu ia achar que aquilo, né, era outra coisa. Eu não ia relacionar também com o filme. Mas como eu tinha assistido, então eu também estava alinhada com aquilo. Então, assim, esse exemplo eu dei só para vocês terem a noção do que seria esse contexto extratextual. Então, ele é o eixo principal de todos os outros. Por quê? É a partir dele que a gente entra no trabalho com o texto. Então, o texto sai do baú, é um texto. Se for literário, é um texto literário. Só que aí, desse texto literário, a gente vai partir para vários outros literários. Então, ele é o desencadeador. Então, esse texto ele vai ser trabalhado nos 4 eixos. Então, começa com o contexto extratextual. Pode passar. Essa imagem não está muito boa, não era bem o que eu queria, porque o ideal ali seria que tivesse uma nuvenzinha em cada um e essas nuvens, esse emaranhado se entrecruzassem, que ele ficou parecendo que é o mesmo emaranhado para as duas, mas não consegui achar uma outra que elucidasse, tá vendo? A imagem ela limita mesmo o que eu queria dizer. Mas aí eu coloquei essa citação do Bakhtin que traz essa questão da moldura, dessa questão desse emaranhado de ideias, de pensamentos que compõem o nosso contexto extratextual. O papel do contexto que emoldura o discurso na criação da representação da linguagem é de importância primordial. O contexto emoldurador, como o cinzel de um escultor, aplana os limites do discurso do outro e esculpe da empiria crua a vida discursiva, a representação da linguagem. Funde e combina a aspiração interior da própria linguagem representada com suas definições objetais externas. A palavra do autor, que representa e emoldura o discurso do outro, cria para este uma perspectiva, distribui sombras e luz, cria a situação e todas as condições para que ele ecoe. Por fim, penetra nele de dentro para fora, insere nele seus acentos e suas expressões, cria para ele um campo dialogante. Peguei também essa do Voloshinov, que na mesma direção ele diz o seguinte: o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo tem um auditório social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções interiores, suas motivações, suas apreciações, etc. Quanto mais aculturado for o indivíduo, mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio da criação ideológica. Mas, em todo caso, o interlocutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de uma classe e de uma época bem definidas. Então, ele vem trazer essa questão do contexto, né? Que a forma, ela carrega esse contexto. Então, a forma que eu vou entender é a forma que eu estou pensando e parte também do que eu vivo, né? Acho que foi anteontem, eu estava lá no Bretas e eu estava de olho numa coxa lá que estava em promoção. Negócio de uma promoção do selim lá de desconto. Aí eu pensando na coxa, peguei a coxa e o velhinho chegou na mulher do caixa e falou assim: quanto tá a coxa? Aí eu olhei para ele e falei assim: é essa coxa? Ele: não, é a coxa de frango. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, o que é a linguagem, né? Eu estava toda empolgada com a coxa, eu jurava que a coxa dele era a coxa de cama e era a coxa de frango. Ele olhou assim, tipo assim, né? Que é isso? Que coxa? Não, é coxa de frango, né? De pano, não. Então, assim, é isso, né? A questão do nosso contexto, do que a gente vive, do que a gente pensa. Pode passar. O segundo eixo norteador é o texto gráfico, o enunciado materializado. Seria o trabalho com o texto em si, propriamente dito. Por isso que eu fiz questão de pôr fotos assim, que eles estavam no trabalho com o texto. Então, ali nós temos a revista científica, o jornal, a HQ, lá é a projeção do jornal.
a marcação de palavras, a classificação das palavras pela ordem que aparecia no poema e a marcação no conto de fadas, dos sinais de pontuação. Vou passar. Então, eu li muito a Josette Jolibert. E ela traz a questão das superestruturas, né? Da questão do que o texto apresenta para o autor, né? Na verdade, o texto ele apresenta tudo, né? Tudo que a gente precisa saber, ele está no texto. A letra está no texto, os sinais estão no texto, o sentido está no texto, o contexto está no texto, né? Então, quando a gente questiona, por exemplo, quando eu tirei o leilão de jardim, gente, mas quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes, azuis nos ninhos. O que a Cecília estava querendo fazer com isso? Então, quando eu trago essa questão para eles, remete a esse contexto deles pensarem o que a pessoa pensou para poder fazer aquilo, né? E nem sempre eles vão achar a resposta, mas é uma forma deles ampliarem o contexto e entender a estrutura escrita como uma forma de transmissão do pensamento, né, de comunicação. Vou passar. Ali são, peraí, volta, por favor. Ali são as silhuetas coletivas. Então sempre havia a montagem da silhueta coletivamente e depois ela era feita individualmente. Vou passar. Aí agora ali são as individuais. Então era tudo picadinho. Fazia-se o contorno, né, do texto e eles iam montando. Cada um montava o seu. No contexto daquele trabalho, né? Pode passar. Então ela fala o seguinte: desde a primeira olhada, o suporte, o tamanho, o fato de ser manuscrito ou digitado, a silhueta dos blocos de texto se destacando no fundo, são informações preciosas para começar a entender um texto. Desde o primeiro momento, em função do contexto no qual encontramos um texto, podemos formular hipóteses de significado. Então, ela faz essa justificativa do uso do texto de maneira geral. E aí eu fiz a opção pelo uso da caixa dupla na escrita e na leitura. Não foi à toa que eu fiz essa opção. Então, nós temos o Elibajar, né, que traz para a gente grandes contribuições e nos ajuda a pensar um pouco. Esse fio aqui vai lá, Raquel? Ajuda a pensar um pouco na questão da caixa alta e da caixa dupla. Porque existe uma ideia também, na maioria dos alfabetizadores, que a caixa alta ela é mais fácil e ela ajuda na alfabetização, para a criança aprender a ler. Mas, na verdade, o Bajar vem mostrar para a gente o quão é importante a questão da caixa dupla. Então, a letra maiúscula aqui, ele faz a diferenciação. Ó, o uso de duas caixas desde o primeiro encontro da criança com material escrito pode facilitar a memorização do nome gráfico. De fato, a silhueta da palavra, como a vela para o navio, como dizia Aylan, filósofo francês, é determinante para o seu reconhecimento. Portanto, o formato Margarida, com M maiúsculo, possui mais traços visuais distintos que o formato Margarida na caixa alta. As letras deste último possuem o mesmo tamanho, enquanto as minúsculas distinguem-se por 3 classes de caracteres, com haste ascendente ou descendente e sem haste. Então, aqui eu tenho o G que puxa aqui para baixo, né? O D que puxa lá para cima, e tem uma letra maiúscula marcando, que não é uma Margarida qualquer, é uma Margarida que é nome de gente. Então ele traz nas escritas dele até essa valorização do nome próprio. E a questão da marcação, eu vi claramente o quão é importante a questão da letra maiúscula para mostrar até a direcionalidade para a criança. E aí, por final, o eixo leitura. O eixo leitura, ele ficou separado, tem um capítulo só para leitura, porque a leitura, ela traz, ela produz, gerou-se muita reflexão sobre a leitura. Então, no capítulo da leitura, eu faço primeiro uma retrospectiva dessa relação do homem com o registro gráfico, né? Como que muda
a perspectiva, a partir do momento que o homem começa a registrar para o outro ler, né, o impacto que tem naquele que vê o registro e vai interpretar, atribuir um sentido àquilo, e aquele que escreve tentando passar também, né, uma mensagem. E aí depois eu trago uma reflexão sobre a escrita na escola, uma diferenciação entre ler um texto, contar uma história, né, que às vezes as pessoas existem, até mesmo dentro da escola, algumas confusões. Então eu trago essa distinção e por último eu trago as estratégias que eu utilizei para a leitura, que foram 4. E aí as 4 elas variam, assim. Tinha uma que era semanal, por exemplo, na biblioteca, pegar o livro toda semana, uma vez na semana. Essa era semanal. E aí lá tem a periodicidade. Eles já estavam, assim, literalmente devorando livros. E algo, assim, que eu gostaria de falar também, que eu esqueci, é que esse ano eu falei para vocês que estou aplicando a metodologia no 2º ano, e eu tenho mais 2 colegas que estão aplicando a mesma metodologia. E aí é muito bom ver o feedback deles, eles perceberem essas coisas. O quanto que as crianças, elas despertam mesmo para a leitura, que é a vontade de ler. Então a criança chega, eu até falei, esses dias no encontro que teve dos pais, semana passada, para uma mãe, que eu achei bom demais, porque o menino dela chegou triste na sala. Eu não consegui pegar aquele livro da Ana Maria Machado. E ele triste, e eu feliz, eu assim, sorridente, super feliz. E o menino triste, e eu feliz, porque ele triste porque não pegou Ana Maria Machado. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande, né? É algo, assim, que a gente vê nas crianças. E os meus colegas, eles perceberam isso também. Gente, o Jonathan falava assim, os meninos estão apaixonados na Eva Furnari. A Joyce um dia disse que o menininho chegou para ela no recreio e falou assim, por acaso você conhece os livros da Eva Furnari? A Joyce falou, não, eu conheço. Ah, mas eu acho que você ainda não leu Você Troca, o das adivinhações. E aí começou a falar, questionar os títulos. Então, assim, é muito perceptível essa questão diferencial que traz disponibilizar isso para as crianças. E outra coisa que eu acho que é importante falar também é que a cada trabalho ia sendo juntado ao acervo de acesso das crianças aquele gênero. Então, primeiro foi o poético, aí eles tinham os poéticos disponíveis não só na biblioteca, mas também na sala. Que eu fui fazendo esse controle na biblioteca também. Ó, disponibiliza tudo que você tem aí dos autores tal, todos os livros na caixa dupla, né? Tendo esse cuidado, esse filtro. Aí trabalhou o jornal, então as crianças vão ter na sala disponíveis para elas jornal. Trabalhou a revista científica para criança, então elas tinham a revista, mais o jornal, mais o poético. Ah, agora a gente trabalhou HQ, então agora tem HQ, tem revista científica, tem jornal e tem o poético. A revista científica lá na escola, elas não podem ficar na sala, porque existe um controle, né, de pegar e tudo mais. Mas se o professor pega no início do horário e se compromete a devolver no final, aí eles deixam ir. Então, a única que não ficava assim, totalmente na sala, era a revista científica. Aqui foi uma atividade que a gente fez com eles, deles visitarem a Saraiva e uma feira cultural que estava acontecendo, lá uma feira de livros no shopping. E aí eles estavam manuseando. E o resto todo é o momento da escolha mesmo, de qual livro que gostaria de ler, qual texto, qual obra. Pode passar. Então, leitura é um processo de construção de sentido. Eu peguei o Joliber e a Bajar, que foram 2, assim, grandes inspirações para mim. Como acreditamos que uma aprendizagem se enraiza no exercício da prática visada e que o código da escrita é encontrado na sua integralidade apenas nos textos, não numa tabela de correspondência entre letras e sons, consideramos imprescindível que o ato de ler esteja no âmago do processo da aprendizagem. Essa é do Bajar. E da Joliber, o leitor procura desde o início o sentido do texto, utilizando para construí-lo diferentes processos mentais e coordenando muitos tipos de indícios: contexto, tipo de letra, título, marcas gramaticais significativas, palavras, letras, etc. Na escola, ler é ler de verdade, desde o início, textos autênticos, completos em situações reais de uso e relacionados aos projetos, necessidades e desejos em pauta.
Então é a leitura verdadeira mesmo, né? Pode passar. E aí houve uma priorização dos literários, porque eu trabalhei, os 2 primeiros foram literários. Então o primeiro que saiu do baú foi o Leilão de Jardim, da Cecília Meirelles, e o segundo foi o Você Troca, da Eva Fornari. Então eu trouxe essa citação do Arena, que ele diz o seguinte: materializado e escrito em seu suporte, o gênero chega às mãos do leitor pela mediação do outro. O mediador espera que a obra possa manter uma relação dialógica, histórica e cultural com o leitor. Acima de tudo, o ato de aprender a ler literatura, de construir sentidos pelos enunciados verbais escritos, é ao mesmo tempo desafiante, estruturante, constituinte, mas mutante, estabilizante, todavia instabilizante. Todavia instabilizante, no processo de apropriação da cultura, do literário e da língua como traço cultural. Então a literatura ela foi priorizada pelo valor que ela traz na nossa Constituição enquanto ser humano mesmo. Nós tivemos uma experiência semana retrasada, um aluno meu que perdeu a mãe, ele perdeu a mãe com 4 anos. Então assim, para criança, né, tá com 2 anos, tá bem recente. E a Joyce trabalhou o livro A Menina Amarrotada. E aí ela montou com eles a caixinha de literatura e foi colocando os resultados dos processos com cada livro nessa caixinha. E aí ela estava me compartilhando comigo, a gente estava olhando, que ia entregar para os pais, né? Eu até falei para ela, nossa, tinha que tirar foto. Ela pegou um pedaço de craft e mandou eles amassarem. Depois ela mandou eles se esticarem e escreveu o que deixa eles amarrotados. Aí ele colocou: eu fiquei muito amarrotado quando a minha mãe morreu. Então, assim, a gente vê a capacidade que a literatura tem de trazer isso, né, gente? Eu fico até emocionada, porque a gente se identifica, né? Quantos livros a gente já leu, que a gente se vê naquele papel, e que possibilita a gente estar em outro lugar, né? E trazer elaborações, assim, que mexem com a nossa psique. Então, a literatura foi priorizada e eu não me arrependo. Esse ano estou priorizando de novo. Pode passar. Aqui são algumas produções escritas, essas 4 aqui são as que vocês estão vendo. Ali é um painel que a gente deixou para eles estarem colocando sugestões lá na brinquedoteca do que poderia estar melhorando, né? Aí uma aluninha minha colocou A Caça ao Tesouro, porque eu desenvolvi uma estratégia lá no eixo leitura, porque eles fizeram uma produção coletiva. Aí eu não queria entregar, assim, chegar a entregar. Eu queria que fosse uma forma especial deles pegarem isso. Então eu inventei Caça ao Tesouro. Então eu deixava pistas na escola, eles tinham que ler, e uma pista levava a outra pista, até eles chegarem no último, que era onde estava a produção deles. Então o tesouro era a produção deles. Então eles tinham que ler para poder encontrar onde que estava o que eles haviam escrito. Então eu tentei, assim, estimular a questão da escrita também, da leitura e da escrita juntas. Aqui é o jornal mural que a gente construiu no contexto dos jornais, onde eles expuseram coisas vivenciadas, né? Então teve lá dica de saúde, aí relatou a caminhada com a família, que eles tinham vivenciado na escola. O Classificados, eles elaboraram, inspirado na Eva Fornari, no mercado de troca, que tem no finalzinho do livro, algumas trocas que eles inventaram. A agenda cultural, eles colocaram como dica ir na feira do livro, que eles tinham vivenciado. Então, a produção da escrita, no mesmo sentido da leitura, é a escrita sobre o vivido, é a escrita vivenciada, é a escrita com significado, com sentido. Não é uma escrita só por escrever, né? O pato nada. Que pato é esse, gente? Onde que tá? Pra que tá nadando? Por que não tá fazendo outra coisa? Então, assim, Esse cartaz aí, ele é muito interessante porque ele é presente mesmo na vida da sala, né? Deixa aqui sugestões. Isso. E a criança põe lá uma cesta para brinquedos perdidos, novas fantasias, quer dizer, deve estar repetindo muitas vezes as mesmas fantasias, isso, né? E o quê? Caça ao tesouro, mais vezes essa brincadeira de leitura, e um outro que não dá para ler. Cesta para brinquedos perdidos.
Ah, o pequenininho é só o nome da pessoa. Primeiro ser Ana Laura. E esse daqui é o caderno de memórias. O caderno de memórias, ele traz a experiência da criança, o que fica. Então, as crianças maiores chamavam de relatório. Quando eu trabalhei no terceiro ano, às vezes havia até uma cobrança do grupo. Nossa, mas você não falou da informática, e ontem teve informática. Então, assim, o caderno de memória, ele sempre é lido na roda, e é um espaço também que abre muito para o debate. Então, eu lembro lá no terceiro ano, às vezes me falava assim: você esqueceu de falar da briga que aconteceu lá na educação física? O que os meninos aprontaram? Aí a criança falava assim: não, mas é porque a gente combinou com o professor de educação física que os problemas da educação física vão resolver no horário da educação física. Agora é a aula da professora Márcia, não é a hora da educação física. Então é um espaço assim deles estarem também debatendo. E aí é muito bom pra gente, dá um feedback muito bom. Porque você vê o que é significado, o que fica, né? Então, por exemplo, depois do Contos de Fada, eu abri no baú Contos de Fada, o Pequeno Polegar, em um dia, e a criança levou. Aí no outro dia o menininho leu: ontem foi um dia especial. A minha professora leu uma história aterrorizante. Então, assim, eu vi o impacto que causou neles, né? A questão do ogro matar e tudo mais, as próprias filhas. Então, ele traz essa questão do feedback da criança. E esse ano a gente elaborou para a produção escrita também, eu e meus colegas. Esse não tem a ver com a pesquisa, mas assim, eu acho que é um momento da gente estar falando, né, Adriana, que eu achei que podia ter trazido, né, Shirley, para mostrar o caderno de perguntas. Gente, mas é maravilhoso, eu amei, é uma produção totalmente autoral. Então, assim, o que você já fez que te deixou com vergonha? O menininho desenhou as duas pernas, assim, aquela bundinha redonda saindo, barulho de pum. Então, assim, nossa, muito interessante. E aí cada criança dá o seu tom, né? O que te deixa triste? E vai indo. Perguntas que eles elaboraram, perguntas que nós elaboramos. Aí agora mais pro final, eu fiz questão de elaborar algumas perguntas assim: qual espaço da escola você mais gostou de utilizar? Escolha um professor e descreva. Se você pudesse levar 2 coleguinhas da sala para ir para o terceiro, quem você escolheria? Para já ir fazendo mais ou menos uma avaliação com eles, porque eu acho que é uma referência para nós, né? O olhar da criança, ele é muito significativo. Eu falei: nossa, gente, meus agradecimentos na tese vai ficar muito comprido, mas eu não posso deixar de agradecer. Então, hoje a Shirley estava me perguntando sobre o Bajar, né? E eu falei pra ela que eu carrego um peso no coração de não ter conseguido abraçar ele, que ele foi lá na Ezeba trabalhar com as meninas, e eu na época estava afastada, não consegui ir. E depois ele faleceu, né? Então, assim, eu agradeço demais todos aqueles que vieram antes de mim, que estão aí na jornada junto comigo e que estão estudando sobre o assunto, que nos ajuda a olhar um pouco para esse objeto de ensino que é o objeto de estudo, que é a alfabetização, e ajudar. Então, por exemplo, o Bakhtin, o Voloshino e o Vygotsky, eles não escreveram especificamente sobre a alfabetização, né? O Vygotsky, ele fala do desenvolvimento de maneira geral. O Bakhtin e o Voloshino, eles focam muito na questão da linguagem, mas todos ajudam muito a gente a entender um pouco melhor esse fazer pedagógico na sala de aula com a alfabetização. Então, assim, espero que a minha pesquisa também sirva de inspiração para outras pessoas que virão, né, virão a estudar a alfabetização, e só tenho a agradecer. Muito obrigada.